Oi, gente. Eu sugiro que você, antes de comentar, por favor, assista esse vídeo até o final. Porque se você fizer um comentário com base no título e não assistir o vídeo até o final, pode ser que você passe vergonha, não é? Pois bem, na reportagem da Poder 360 está dito o seguinte: Ciro defende Bolsonaro e diz que Moro deveria ter sido leal ao presidente, não é? Poder 360 é uma fonte que eu já usei várias vezes aqui no canal e por isso eu achei estranho, não é? E fui ler a reportagem. E aí eu encontrei que eles selecionaram um vídeo, aqui o vídeo, de 1 minuto e 03 segundos, não é? Que é um trecho da entrevista que Ciro Gomes deu na My News. Mas aí eu fiquei, bem, será que ele defendeu Bolsonaro? Porque, olha, eu assisti recentemente fala de Ciro Gomes defendendo o impeachment de Bolsonaro. Ciro Gomes dizendo que Bolsonaro é corrupto. Ciro Gomes lembrando que Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina. Então, estaria Ciro Gomes defendendo Bolsonaro? Essa é uma atitude muito incoerente diante do que eu tenho assistido Ciro Gomes fazer. E em vez de me basear apenas nesse trecho, eu que sou um cara muito curioso, eu encontrei o vídeo todo, assisti, encontrei o trecho em que Ciro Gomes diz o que foi utilizado no vídeo para dizer que ele defendeu o Bolsonaro, e resolvi assistir na íntegra e resolvi mostrar para vocês, para ver essa defesa se existe mesmo. Olha só, o tablet pergunta sobre Moro, Bolsonaro, Polícia Federal e tudo mais, e se acha que vão encontrar muita coisa nisso que gente da Globo, como a Andréa Sadi, disse que o vídeo é devastador e tudo mais. E aí Ciro Gomes emite a opinião dele. E olha o que ele diz antes de emitir a opinião. Vamos ouvir. Bolsonaro disse que o Sérgio Moro era um espião. Ciro, você já foi ministro, né? Quando você está numa posição dessas e você tem acesso, como é que funciona? Você acha que essas informações do Moro, elas são de que tamanho? Passar 8 horas lá, eu até brinquei, falei que ele não tinha 8 horas de trabalho de Bolsonaro depois de 30 anos de baixo clero para falar, precisa muito mais. O que tem ali, Ciro? Vamos aguardar, mas eu acho que não tem nada relevante, a não ser mais do mesmo. Porque, repare, o Bolsonaro é burro, mas não rasga dinheiro. Não é? Isso é um ditado popular aqui no Ceará. Né? O camarada ele não trabalha contra o seu próprio interesse, a não ser quando não percebe. E o Bolsonaro estava cansado de saber que eles usavam o Sérgio Moro como uma grife, né? Para cumprir essa pseudo-regra do moralismo. E as pessoas no Brasil esqueceram que foi assim que o PT chegou no poder. O moralismo, a denúncia moral, todo mundo era pilantra, todo mundo era desonesto. E o Bolsonaro, um picareta de longa data, que roubava, vou dizer de novo, roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. Desculpe, eu tinha esquecido de ligar o microfone aqui. Então, na entrevista que Ciro, teoricamente, segundo o Poder 360, defende Bolsonaro, ele chama Bolsonaro de picareta e que roubava dinheiro de gasolina. O mesmo Ciro Gomes que tem dito que não só Bolsonaro tem que sofrer impeachment pelos diversos crimes que cometeu, e ele assinou um pedido de impeachment recente que está nas mãos de Rodrigo Maia, ele teria defendido Bolsonaro. Olha só o que está antes da suposta defesa, que é uma especulação sobre um vídeo que nem o Ciro, nem eu, nem você, nós não vimos ainda. Só algumas poucas pessoas na Polícia Federal, Moro, alguns repórteres talvez tenham assistido o vídeo. Repórteres talvez não tenham nem visto ainda e essa informação vem de terceiros. Vamos com calma aí. Se o vídeo diz o que Andréa Sadi disse que ele diz, é muito grave. E aí eu vou discordar do Ciro, caso ele diga isso, que nós não vimos ainda. Mas vamos seguir o vídeo, né? Então, no vídeo que Ciro defende Bolsonaro, ele chama ele de picareta. Vamos lá. 30 metros do meu. Quem quiser, eu estou insultando a imprensa brasileira. É só comparar. Eu fui deputado, colega dele. Então é preciso pegar o meu gasto com gasolina e o gasto dele e fazer o seguinte: quantos quilômetros por litro rodado o carro tipo faz? E você vai ver que o Bolsonaro botava gasolina, dá para rodar o planeta Terra. É tudo falso, recibo falso, uma conversa, e botar o dinheiro no bolso.
O auxílio moradia botava dinheiro no bolso. Ele disse na campanha que usava o dinheiro para comer gente. E como interessava destruir a esquerda, etc., etc., ninguém deu bola. E aí está o resultado. Então, repare, eu não acho que, francamente, o Bolsonaro tenha dito ao Moro mais do que aquilo que é razoável um presidente dizer. Olha, eu estou incomodado. Esse negócio desse cara da Polícia Federal não está examinando isso, não está examinando aquilo. Isso daí, francamente, depõe, na minha opinião, contra o Moro. Porque um camarada ser ministro de um presidente da República e devassar conversas que o presidente da República teve numa relação de confiança com ele não é demonstração de caráter. Ele diz que há lealdades maiores, e quem julga essas lealdades? Percebam que o que Ciro está fazendo, longe de ser uma grande defesa de Bolsonaro, que ele acabou de chamar de picareta, é criticar a atitude do Moro de ter coletado essas informações em confiança, não ter denunciado para a polícia nem nada, ou seja, ficou em cima delas, e quando foi politicamente oportuno, usou essas informações para sair do governo. Ou seja, Ciro está fazendo uma crítica a Moro do ponto de vista ético. E aí tem gente da imprensa que acha que alguém que critica Moro e minimiza Bolsonaro em algum aspecto, em alguma especulação, necessariamente está fazendo uma defesa de Bolsonaro. Essa é uma visão do conflito Bolsonaro-Moro como um conflito de soma zero, que para criticar Moro, ou criticar muito Moro, você estaria defendendo o Bolsonaro, ou criticar muito Bolsonaro, você estaria defendendo Moro. Essa é uma visão completamente equivocada. Completamente equivocada. Quando a briga começou, Ciro disse: na briga entre Moro e Bolsonaro, eu estou pela briga, quero que os dois caiam. Ele foi claro em relação a isso, mas a imprensa fez o que fez. Vamos ouvir só mais um pouquinho. Isso é antigo, isso é funcional, não é? Qualquer país do mundo que valorize decência, ética, veja, as coisas que eu sei do Lula em confiança, eu fui auxiliar do Lula, as coisas que eu sei do Lula em confiança, jamais vão morrer comigo. Por quê? Porque eu não posso virar um crítico do Lula e usar aquilo que eu sei em função de ter confiado em mim. Isso é uma questão de decência, de caráter. E o cara apresentar-se de paladino moral com essa base, que é a mesma base de um camarada ser juiz, condenar um político e tirá-lo da eleição, e no dia seguinte ser ministro do político que ganhou a eleição porque o outro não estava na eleição, ou pelo menos é razoável que se diga isso. Isso é uma lesão ética que não se recuperaria jamais num país minimamente sério. Falar em conservadorismo americano. Vê se alguém faria isso nos Estados Unidos. Alguém que se evadiu de servir no exército nos Estados Unidos não entra para a presidência da República. Não, o Bush teve que mostrar que serviu na Guarda Nacional. Agora já vamos falar de outra coisa. Bem, na reportagem da Poder 360, tem alguma menção a ele ter chamado Bolsonaro de picareta? Não. Agora, tem uma menção do deputado Carlos Jorge, do PSL, apoiador de Bolsonaro, que compartilhou um trecho da entrevista de Ciro e disse: inimigos têm mais honra que traidores, afirmou o congressista. Ou seja, um cara que está pongando nessa parte da entrevista para insinuar que Ciro estaria defendendo Bolsonaro. Tudo que Ciro estava fazendo era condenando Moro. O que ele chamou Bolsonaro é de picareta, de corrupto, de ladrão. Está defendendo o impeachment dele, já está nas mãos de Rodrigo Maia um pedido de impeachment que uma das assinaturas é de Ciro Gomes. Eu quero deixar claro uma coisa aqui, esse vídeo aqui não é para defender Ciro Gomes, porque eu já fiz críticas a Ciro Gomes aqui no canal. Eu critiquei a escolha dele de Cátia Abreu. Eu critiquei o fato dele minimizar críticas que a esquerda estava fazendo a Tabata Amaral. Critiquei ele por isso. Disse para ele, em vídeo aqui, que ele não estava vendo sinais claros, pelo menos para mim, é só olhar as datas dos meus vídeos, que estava dando. E eu não fui o único a detectar isso, nem de longe. Muitas outras pessoas de esquerda detectaram e Ciro minimizou, porque tinha uma amizade com ela. E, na minha opinião, estava equivocado. Então, e eu já fiz muitas críticas ao PT também aqui no canal. A crítica, para mim, é uma coisa que você deve fazer a todos quando você tem um argumento e você tem a evidência e é pertinente. Assim que a gente deve se comportar. E é por isso que, nesse caso,
A manchete da Poder 360 é uma manchete muito equivocada. Dizer que Ciro defende Bolsonaro em uma entrevista que ele chamou Bolsonaro de picareta, que ele criticou Bolsonaro várias vezes, disse que ele está sendo orientado pelo Steve Bannon, essa é a primeira parte da entrevista, lá no minuto 27, eu decorei até o minuto, separei até quando é que ele fala isso, que é uma coisa gravíssima, uma acusação muito grave contra Bolsonaro. Isso daqui, a Poder 360 fazer isso, é uma distorção da realidade. É pior até do que o clickbait. Porque o clickbait, quando você bota interrogação, quando você bota aspas, e você explica, é até justificável. Eu aqui no vídeo estou colocando o título que eles colocaram, entre aspas e com interrogação, para forçar vocês a ficarem na dúvida. E explicando aqui no vídeo as informações que mostram que dizer que ele defendeu Bolsonaro é uma coisa que distorce. O que ele fez foi condenar o Moro. Ele condenou o Sérgio Moro eticamente e levantou a hipótese de que ele acredita que no vídeo provavelmente não vai ter nada demais. Ele não sabe, eu não sei, vocês não sabem. Só quem sabe foram as poucas pessoas até agora que viram o tal do vídeo. Porque se o vídeo tiver Bolsonaro defendendo que a troca na Polícia Federal tem que acontecer porque estava ameaçando a família dele, isso significa que ele cometeu um crime grave, Moro foi cúmplice a não ter denunciado na época, e todo mundo que estava ali que ouviu isso e não denunciou é cúmplice também. E aí, se Ciro, quando isso for revelado, se ele não reconhecer isso, aí eu vou criticar ele. Mas aqui ele está fazendo uma especulação. Ele acha que no vídeo Bolsonaro provavelmente não disse nada de tão grave. Ele não sabe. E ele condenou pelas atitudes que ele não acha, mas que ele sabe que Moro realizou. Condenou Moro eticamente. Foi isso que ele fez, inclusive por ter removido Lula da disputa e um concorrente de Bolsonaro e depois ter virado ministro da Justiça de Bolsonaro. Então, ver as coisas em contexto, gente, é fundamental. E eu espero que esse esclarecimento fique e torço para que Poder 360 não mais cometa esse tipo de erro, né? Isso aqui não está nem assinado, né? Mas enfim, eu torço para que não cometa mais esse tipo de erro, né? Porque, na minha opinião, é um erro grave você pegar um trecho e descontextualizar, não é? E levar a pessoa a uma ideia que não está correta. Você poderia até dizer, olha, em um momento o Ciro chama Bolsonaro de picareta e fala da corrupção da gasolina, em outro momento ele minimiza e acha que Bolsonaro não deve ter dito nada demais e que o Moro é que está sendo desleal. Se dissesse tudo isso, aí você seria aceitável. Mas aí, ó, fazer uma manchete e ter uma matéria com mais nuances que seria o correto, a Poder 360 não quis fazer. Poderia até ter colocado no título, o título mais capcioso, e aí dentro da matéria ter desfeito. Não é o ideal, mas poderia ter colocado interrogação, aspas, como eu estou fazendo. Mas enfim. É isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto, gente. O canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e tem links da nossa, no Apoia-se, redes sociais, no comentário fixado, assim como tem o Seja Membro. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.